Bom dia, irmãos e irmãs, uma vez mais, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um nesta manhã. Eu já falaria que é o microfone, que eu esqueci aquele microfone da gravação, então falo no microfone para poder ficar um pouco melhor ali o áudio depois no vídeo. Abramos aí as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, Apocalipse, capítulo 6. Vamos continuar aqui a nossa conversa a respeito dos selos do Apocalipse. No domingo passado tratamos ali a respeito dos 4 primeiros selos, que são os famosos cavaleiros do Apocalipse, que são a demonstração do juízo de Deus, da disciplina de Deus para um mundo que está corrompido. Lembremos que a disciplina do Senhor, esse juízo que aqui é descrito com cenas ali que muitas vezes nos assustam, são movimentos de Deus para purificar, para eliminar o mal do meio da criação, para que a criação possa, no final das contas, ser uma nova criação, plenamente restaurada, plenamente transformada. Ok? Por isso nós não temos medo. Precisamos ter medo dos cavaleiros do Apocalipse, nem dos cavalos. Embora nós estejamos nesse mundo e sofreremos sim quando as tribulações se achegam, a gente faz parte desse mundo, obviamente. Há a semente do mal ainda na vida de cada um de nós, na natureza de cada um de nós, por isso sofremos também, mas no final das contas esse sofrimento nosso ele é meramente passageiro e nem se compara à esperança que nós desfrutaremos em Cristo, esperança lá também declarada em Paulo, em Romanos. Agora, para aqueles que se rebelam e para aqueles que escolhem deliberadamente rejeitar o Senhor e viver imersos na realidade do mal, sim, aí o sofrimento para eles não é apenas passageiro, mas perene. Farei a leitura a partir do versículo 9 do capítulo 6 até o finalzinho, depois nós entramos na explicação dos versículos aqui. Vamos lá? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestimenta branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, ainda que também se completasse, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém? O Senhor seja louvado pela sua palavra. Há uma mudança quando nós temos os 4 primeiros selos sendo abertos e os cavaleiros se achegando. Qual é o ambiente em que esses cavaleiros estão infundindo ali a disciplina?
o mundo terreno aqui. As guerras, homens matando-se uns aos outros, a fome, a escassez, é uma realidade que está acontecendo aqui. É a disciplina, são aquelas questões cíclicas, guerras que nós temos aí desde muito tempo, fome que constantemente vem, vai, volta, vem, mas que acontecem aqui. Agora nós temos um vislumbre, quando o quinto selo é aberto, de uma outra esfera, de uma outra realidade. Qual é a realidade? A realidade daqueles que já morreram e estão aqui, conforme a expressão do autor, debaixo do altar. Ou seja, é uma figura agora que remete àquele campo intermediário que nós chamamos de céu. Lembrando que o céu não será o nosso destino final. O céu é um lugar intermediário onde nós nos achegamos quando nós morremos, para aguardar a revelação da nova Jerusalém que descerá do céu, e ali sim é o nosso destino final. A nova Jerusalém, que é a criação restaurada. O céu, portanto, é esse prelúdio do paraíso, mas já, obviamente, com a presença de Cristo e já o desfrute ali dessa esperança, não plenamente. Por que não plenamente? Porque não há formação da Nova Jerusalém ainda e nós não estamos com os nossos corpos. Ali são os espíritos, são os nossos espíritos. Nosso corpo espera o retorno de Cristo Jesus e a ressurreição de todos, para que então ele una-se ao Espírito enquanto um corpo ali glorificado, para que então nós possamos desfrutar como seres humanos. Os seres humanos são corpo e espírito, e nós desfrutaremos do paraíso pleno ali como seres humanos, tal qual Cristo em glória. Assim como ele ressuscitou em glória, nós ressuscitaremos em glória. Sai desse contexto então das calamidades cíclicas que nós temos no meio, na nossa realidade, no nosso contexto, e vai para aquele lugar, o céu, onde estão aqueles que morreram, e ali diz o motivo pelo qual eles morreram: pela palavra de Deus e pelo testemunho que eles sustentavam. E eles estão debaixo do altar. Olha só, debaixo do altar era para onde escorria o sangue dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Então, quando nós temos essa imagem, aqueles que estão debaixo do altar, é como, embora não haja mais sacrifício, Jesus Cristo Hebreus diz que Jesus Cristo é o último e pleno sacrifício, depois dele não há mais, mas há essa linguagem figurativa, mostrando que aqueles que morreram pela palavra de Deus e pelo testemunho sustentavam é como se tivessem ali sido sacrificados no altar de Deus e consagrados ao Senhor. Fala do tipo de morte que os crentes, aqueles que são fiéis a Cristo Jesus, sofrem também, que é uma morte que segue inclusive o tipo de morte de Cristo Jesus, não no seu poder, não na sua amplitude, porque a morte de Cristo Jesus é inigualável, o sangue de Cristo Jesus é inigualável em poder, e a morte dele, portanto, por essa razão é única, mas seguimos Cristo, e muitos então morrem figurativamente neste mesmo tipo de morte, sendo sacrificados pelo testemunho que carregam. Cristo morreu pelo testemunho que carregava também de Deus, para a glorificação de Deus, e isso como uma bênção também que nos redimiu, nos alcançou, nos salvou. Jesus morre para que a glória de Deus seja estabelecida em primeiro lugar, e também isso acaba vindo em nossa direção como um objetivo de perdoar aqueles que são alcançados por esse sangue e condenar aqueles que rejeitam. Deus é glorificado das duas formas. Deus é glorificado na salvação daqueles que creem
Deus é glorificado na condenação daqueles que rejeitam. Deus é glorificado todo tempo. Por que Deus, algumas pessoas perguntam, por que Deus condenará? Por que algumas pessoas são condenadas? Por que algumas pessoas vão ali experimentar do sofrimento eterno? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque Deus é glorificado tanto na salvação quanto na condenação. São os cristãos mortos pela fidelidade ao Cordeiro e à sua palavra. Eles estão com Deus. Quando nós morremos, então, embora seja uma linguagem figurativa, ela demonstra como é a realidade. Quando nós morremos, como o próprio sábio, não me recordo se em Eclesiastes ou Provérbios, que vai dizer que quando nós morremos, o espírito volta a Deus que o deu e o corpo vai ao pó de onde veio. Certeza que nós temos também quando Cristo Jesus lá na crucificação diz ao que está ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Logo quando nós morremos, e nós perceberemos à medida que encaminharmos aqui, não há um estado de inércia, mas há uma ida a Deus e já um desfrute. Aquilo que eu falei, é o prelúdio do paraíso, já é o desfrute da presença de Deus. Ainda não plenamente, porque não estamos com os nossos corpos, mas a presença de Deus já ali é abundante. Fala, seu Cid. Eclesiastes 12:7. Muito obrigado. Muito obrigado, Carol. Eles estão com Deus por causa do testemunho. Aí, versículo, eles foram mortos e clamam, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Até quando é uma expressão, quando a gente lê todo esse versículo 10, está lá, né? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles querem vingança. Estes que morreram e estão com Deus, eles querem vingança. Não é uma oração que nós temos por comum. Contudo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, principalmente, é algo mais comum, porque essa daqui é aquele tipo de oração que nós denominamos de oração imprecatória. É quando alguém que se sente injustiçado se derrama diante do Senhor, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que eu continue sendo violado pelos oprimidos, pelos opressores? Diversos. Ali, quando a gente olha para o Antigo Testamento, tem alguns salmos que eu coloquei aqui como exemplo: Salmo 12, 35, 5:2, 5:7, 5:8, 5:9. São salmos, são orações imprecatórias. E às vezes até nos assustam, né? Mas é a alma humana sendo derramada diante do Senhor. Agora, a grande questão que tanto as orações do Antigo Testamento nesse sentido, quanto essa oração que nós temos aqui dos santos, o clamor dos santos ali debaixo do altar, na presença daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, é que eles clamam pela justiça de Deus, não pela justiça própria. Eles não vão em busca do exercício de uma justiça baseada naquilo que eles têm daquilo que eles podem exercer, mas eles colocam toda essa injustiça sofrida para que Deus avalie e para que Deus vingue. Ou seja, a oração imprecatória, ela não é um exercício de vingança da nossa parte, mas a confiança e o descanso no Deus que fará algo. E a gente vê que Ele faz algo. O juízo e a disciplina que nós temos nos 4 livros selos é Deus fazendo algo. É por meio dessa disciplina e desse juízo que o mal será erradicado. E essa confiança é tanta que eles não perguntam por quê ou para quê. Qual é a pergunta diante do Senhor? Até quando?
Eles sabem que Deus é soberano, tem um porquê. Por que precisa acontecer tudo isso? Porque o mundo está debaixo de corrupção. Nós estamos debaixo de corrupção. Para que isso precisa acontecer? Para que haja purificação. Para que o mal seja erradicado. Eles sabem disso. A questão para eles é até quando? É o tempo. Até quando o Senhor permitirá? Até quando esse mal continuará? Abacuque tem essa oração. O profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor não ouvirá. Davi, diversas formas, diversas vezes, nos Salmos. Até quando, Senhor, permitirá a aflição do justo? Até quando? Há um tempo. E esse até quando indica que de fato esse mal não dura para sempre. Ele acaba, ele acabará. Quando nós não sabemos, o que nós sabemos é que ele acabará. O sexto selo vai indicar a volta de Cristo. Estão clamando, soberano Senhor. Eles clamam aquele que é soberano. Aqui é uma expressão que muitas vezes nós a entendemos de maneira muito pejorativa, porque ela é dada a pessoas que exercem um poder que não são seu. Por exemplo, o soberano aqui ele tem isso aí eu ouvi do meu professor de seminário, ex-professor de seminário, pastor Romualdo. A palavra aqui, a tradução dela é déspota. A gente pensa que é algo ruim, né? Mas por que déspota? Déspota, quem são chamados de déspotas aqui no nosso mundo? São aquelas pessoas que querem dominar tudo e que matam quando querem e deixam viver quando querem. Então, nesse sentido, são aqueles que são soberanos. Ele que decide pela vida e pela morte. Aqui, quando nós temos essa expressão, aqueles que clamam sabem que aquele a quem eles estão clamando é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as realidades. O clamor, e eu disse isso no domingo passado, por que nós não podemos nos deleitar na vingança e nem infundir vingança pelas próprias mãos? Porque nós não temos a mínima condição, porque nós não somos justos, não somos justos como Deus é, santos como Deus é, bom como Deus é. Não temos a mínima condição de fazer um julgamento como Deus é capaz de fazer. Portanto, como Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, ele vai dizer: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e aqui a ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando nos sentimos injustiçados, quando somos oprimidos, nós não há mais aquela a lei da retribuição que nós temos ali no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. A gente se joga diante da presença de Deus e clama a Ele. A Ele. Fala, meu irmão. Gênesis 4, 9, diz a passagem que fala sobre Caim e Abel, quando Caim mata Abel. Fala sobre isso também, né? E Deus perguntou para Caim, né? Onde está seu irmão? Ele fala que eu tenho a ver com meu irmão, sou tutor dele. Ele fala, né? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso o Senhor é o tutor do meu irmão? Ele disse: Deus, o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão chama da terra a mim. O sangue clama da terra, né? Clama, grita, é o clamor do justo, né? Que foi oprimido. E
E veja que é Deus que vai dar ali Deus é quem é capaz de retribuir. E esse texto que nós temos diante de nós mostra que Deus é aquele que retribuirá de fato conforme a rejeição de cada um. Deus retribui cada um conforme a sua obra, inclusive nós. Te assusta isso? Se fosse a minha obra colocada diante dele, me assustaria. Mas é que na verdade aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo é a obra dele que é considerada quando Deus vier cobrar de nós as realizações. Né? E a obra de Cristo é perfeita e satisfaz toda a justiça. Agora, aqueles que não estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Aqueles que não estão em Cristo, que rejeitam deliberadamente por sua própria escolha, pela própria dureza do seu coração, esses terão que dar conta diante de Deus das suas próprias obras. E aí não tem, é só desastre. Então Deus retribuirá cada um segundo a sua própria maldade aqui. Apocalipse mostra isso. Deus é aquele que retribui conforme a maldade desses que oprimem. Então eles estão clamando: até quando, Senhor? E aí a resposta é que eles aguardem. Eles aguardam. Diante dessa oração, desse clamor, há uma primeira resposta, ali no versículo 11. Qual é essa primeira resposta? Eles recebem as vestiduras brancas. Eles venceram. Uma das vitórias daqueles que perseveram lá nas cartas das 7 igrejas é que eles receberiam vestiduras brancas, que significa vitória e pureza. Eles venceram. São vencedores esses que estão com Cristo. Estão debaixo do altar. Receberam a vestidura branca e eles disseram que repousassem. O que é esse repousar? Não é dormir. Há alguns movimentos religiosos que vão dizer, que vão defender o sono da alma. Então nós morremos, a nossa alma vai entrar num sono até que Cristo volte, então ela vai acordar. Mas conforme os textos aqui que já foram ditos, inclusive o clamor que eles têm diante do altar, quem está dormindo clama alguma coisa? É um repousar de aguardar até que algo se torne completo. O que é aquilo que precisa se tornar completo? Mais pessoas precisam morrer, da forma como eles morreram. Então é um repousar de aguardar, não de dormir. Descansem um pouco mais, esperem, aguardem, porque há outros que ainda precisam sofrer para que a medida seja completa e então venha ali o fim. Aí duas coisas no meio dos conservos, né? Os conservos, dos seus iguais, irmãos que vão ser mortos igualmente vocês foram. E duas coisas nós percebemos então nessa imagem da igreja diante do Senhor. É dessa consciência, ou seja, quando nós morrermos, não perderemos a consciência, mas estaremos diante do Senhor, no altar daquele que está sentado no trono, seremos conscientes, estamos vivos, não estaremos dormindo, estaremos acordados, embora num tempo de descanso, esse descanso de aguardo, até que tudo esteja completo. E outra coisa que é o que muitas pessoas às vezes perguntam, como dúvidas normais que todos temos, né? Nós nos lembraremos das coisas que aconteceram aqui quando estivermos ao lado do Senhor? E esse texto aqui nos dá que indício? Que sim, nos lembraremos. Esses irmãos sabem que foram oprimidos, que sofreram, e eles clamam,
vingança pelo sangue deles. E estão clamando vingança pelo sangue deles e por aqueles que ainda estão sofrendo também. Então há lembrança sim. De que forma essa lembrança será acolhida? Não dá para saber, porque eu estou vivo aqui. Morri. Mas eu não tenho a menor dúvida que lembrança haverá. Uma vez que, e aqui trabalhando mais uma questão de lógica, não faz o menor sentido nós sermos alcançados aqui por Cristo, conhecer toda a história, ter a revelação de Deus desde a antiguidade, desde o Éden, desde os nossos primeiros pais, aprender tudo sobre isso, saber que o mal é mal, saber que o bem é bom, saber que Cristo é o Rei e perseverar debaixo do poder dele e sofrer tudo que sofreremos e ter todas as alegrias que teremos nele, e isso tudo ser formatado quando a gente morreu. Isso não faz o menor sentido, em termos inclusive de expressão de adoração e gratidão diante de Deus, quando estivermos lá vestidos de branco e sabermos que estamos vestidos de branco, porque Ele nos resgatou de toda a desgraceira, inclusive a desgraceira de dentro de nós. E agora, as pessoas perguntam, e eu compreendo, porque também é uma dúvida minha, porque e as pessoas que nós amávamos e que porventura não estão no céu? Como que a gente vai se lembrar dessas pessoas? Que tipo de sentimento nós nutriremos no céu? E aí, a minha resposta é que sentimentos ruins nós não teremos. Isso é fato, porque o mal será erradicado. O mal de dentro de nós e o mal que está na criação. E aí nós nos lembraremos dessas pessoas de acordo com debaixo da glória de Deus, sendo alimentados e sendo plenamente satisfeitos no poder de Deus. A partir desse momento, nós compreenderemos de maneira mais ampla que tudo isso corroborou para a glória e para a justiça dele. E isso não nos trará nenhum tipo de sentimento ruim. Aí sim, aqui são conjecturas, tá? Mas que nós teremos, sim, quando morrermos, consciência diante do Senhor, e estaremos em espírito já ao lado dele, e que nós nos lembraremos das coisas que aconteceram aqui, e saberemos as coisas que acontecem aqui. Isso me parece bem claro, bem nítido. Então, neste momento, nesta hora, as almas dos santos mortos em Cristo Jesus, lá debaixo do altar do Senhor, clamando neste momento. Até quando, Senhor? Até quando? E o Senhor dizendo a eles: aguardem, repousem, descansem, porque ainda não foi completado o número dos seus conservos. Quando isso acontecer, virá o tempo final. Só um segundinho, Renan. Ruth. O senhor respondeu a pergunta já. Aí, que beleza. Sentimento. Isso, não haverá sentimentos ruins. Então, ainda que seja algo ruim que aconteceu, isso tudo será transformado, porque hoje nós temos esses sentimentos que são ruins, no sentido não de que é mal por si só, nós o termos, mas porque ele traz algum tipo de dor, algum tipo de tristeza para nós. Por exemplo, se eu pensar, se eu for para o céu e aí ter uma pessoa lá que eu amo, aí hoje, quando a gente pensa nisso, isso dá tristeza no nosso coração. Tem que dar, né? Se a gente ama de fato as pessoas, né? Então, isso por um lado não é ruim, mas é uma expressão
de uma tristeza que já não haverá mais quando estivermos diante do Senhor. De que forma isso será assimilado, eu não posso dizer, mas que não haverá nenhum tipo de sentimento ruim com relação a isso, eu posso afirmar com mais convicção. Fala, Sr. Renan. As coisas que nós fazemos antes da nossa conversão, a Bíblia diz, as coisas antigas já passaram, eis que Deus fez. Então, a partir da nossa conversão, é que Deus vai lá nós vamos lembrar. Agora, antes da nossa conversão, está tudo apagado, não é isso? Não. Não? É a mesma coisa de formatar quando a gente morrer. Seria formatar a partir do momento. É isso que eu falei do exercício de gratidão e da adoração. Quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós vamos nos lembrarmos de quem nós éramos e do caminho que nós estávamos seguindo, e que Deus, no meio desse caminho, interviu, nos alcançou e nos resgatou. Eis que somos novas criaturas aqui, a partir desse momento. O sangue de Cristo nos lavou, mas não é a respeito daquilo que nós nos lembramos ou não. Então não faz sentido nem logicamente a gente pensar que haverá um esquecimento. Não faz, para mim isso não faz o menor sentido. Quando você fala de Nova Jerusalém, entendemos, né? A gente tem essa consciência lá no descansar de Deus, espera, né, os próximos irmãos passarem por tudo isso daí que está acontecendo, para ter uma Nova Jerusalém reformada, purificada e tudo mais. A consciência nessa Nova Jerusalém também entendemos que continua. Sim, eu acredito que sim. E a gente não nasce de novo, a gente apenas vive, continua essa Isso. vida, é isso, né? Isso. Porque o nosso nascer de novo, ele acontece a partir da conversão. Tá. É aqui que se nasce de novo. Evangelho de João, capítulo 17, olha só, isso aqui é importante que a gente compreenda. O tempo em que começa a nossa eternidade. A nossa eternidade não começa quando a gente morre fisicamente. A nossa eternidade começa quando nós morremos espiritualmente e ressuscitamos em Cristo. Quando nós nascemos novamente. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João? É necessário que se nasça de novo. Nicodemos, como pode um homem velho retornar ao ventre materno? É preciso que nasça da água e do Espírito. E aí, a oração sacerdotal de Jesus, primeiro versículo: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí ele vai responder no versículo 3 o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A partir do momento que nós reconhecemos a Deus como soberano e somos alcançados pelo Espírito de Cristo e convertidos a Ele por esse poder, nós entramos na eternidade. De forma que a morte física é a purificação do nosso corpo. É a morte da natureza, mas o Espírito continua até que na volta de Cristo, o corpo aí glorificado una-se ao seu Espírito. Então aqueles que já estão em Cristo, já estão na vida eterna. A morte é uma continuidade, e aí nós temos continuidades. A primeira continuidade é essa de irmos em Espírito ao Pai, e depois a outra continuidade é quando nos unirmos aos nossos corpos e experimentarmos a Nova Jerusalém. Mas continua, porque a consciência está lá no Espírito. O Espírito vai unir-se-á aos seus corpos, cada Espírito.
Tudo bem? A Nova Jerusalém será aqui? Eu acredito que sim. É uma criação restaurada. Paulo aos Romanos. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, diz lá, a partir do versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Fala a respeito do nosso sofrimento, que é pouquíssimo perto da glória a ser revelada em nós. Aí ele continua, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso aqui faz referência a Gênesis capítulo 3, versículo 17, quando os nossos primeiros pais pecam e se rebelam, a terra torna-se maldita por causa da desobediência, por isso que diz não voluntariamente. A terra não sofre voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, a rebeldia do ser humano, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, haverá um lugar em que nós estaremos exercendo a nova criação. Então, o senhor Fernando disse ali, quando nós falávamos a respeito da nova criação, algo que é bem verdade, que a Nova Jerusalém é o novo jardim do Éden. Deus criou um jardim, colocou o homem e a mulher para cuidar do jardim. A Nova Jerusalém é tudo aquilo que Deus sempre esperou da sua criação. E aí eu usei uma metáfora, se não houvesse o pecado de Adão e Eva, ainda assim, no final das contas, caminhando em toda a obediência a Deus, no final das contas, o que seria desenvolvido do jardim do Éden seria essa Jerusalém perfeita, essa cidade. A criação começa num jardim e ela finalizará numa cidade, a Nova Jerusalém. Tudo bem? Logo, esse quinto selo é então essa igreja diante do Senhor nos céus, clamando por justiça, por vingança divina, vingança que vem de Deus, que é justo, santo, é bom. Ele é capaz de exercer toda a vingança e justiça, aí pertence a ele. Aí nós entramos no sexto selo. O sexto selo vai falar já da volta de Cristo. Então nós temos a expressão da disciplina e do juízo nos 4 primeiros selos. Nós temos a igreja no quinto selo. Nós temos a volta de Cristo Jesus no sexto selo. E depois nós teremos um prelúdio para dar um descanso para aqueles ali que estão ouvindo até que entremos no sétimo selo. E depois esses mesmos eventos, e aí nós perceberemos, serão repetidos, com ênfases, com acréscimos, mas serão repetidos. Exercício de disciplina do Senhor vai ser repetido nas 7 trombetas e nas 7 taças. A expressão dos santos diante de Deus será repetida nas 7 trombetas e nas 7 taças. A volta de Cristo será expressada nas 7 trombetas e nas 7 taças, que são os 7 flagelos, e assim seguimos. Logo, aqui nós temos esses sinais cósmicos que expressam o retorno de Cristo Jesus. E mais uma vez, não são literais, né? Eu já vi agora essa semana, nós temos ali, aconteceu no Paraná uma catástrofe, sim, algo que eu nunca imaginei que eu veria no Brasil. Um tornado devastar uma cidade inteira. E aí já as pessoas estão
ali, o Apocalipse chegou. O Apocalipse chegou desde que Cristo foi crucificado e elevado aos céus. O Apocalipse já começa a acontecer ali. Sinais cósmicos aqui, dentro da literatura, é um retomar, dentro da literatura apocalíptica, é um retomar das linguagens do Antigo Testamento para mostrar que haverá o dia da ira de Deus, o dia do retorno do Senhor. No comecinho, no primeiro capítulo, quando nós temos as atribuições de Deus na pessoa daquele que está sentado no trono, do Cordeiro e dos 7 Espíritos, que é o Espírito Santo do Senhor, nós temos ali a atribuição, aquele que era, que é e que há de vir. Voltará. Logo quando nós temos aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui dentro do selo, nós estamos fazendo o link ali também com o texto de Mateus, onde Mateus capítulo 24 vai falar a respeito do sermão escatológico de Cristo. Esse quinto selo, ele está ali no sermão escatológico de Cristo, no capítulo 24 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 13. Deixa eu ler aqui para vocês, que diz assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ali aquela igreja, a igreja que sofre, mas depois estará com Cristo na continuidade da eternidade. E olha só, como a gente comete equívocos quando a gente esquece de ler a palavra de Deus. Aí a gente pega os sinais cósmicos aqui, ou quando tem guerras, guerra em tal lugar, fome em tal lugar. Os eventos em Apocalipse são cíclicos, eles não vão anotar quando o fim se achegará. Por quê? O versículo 14 desse sermão escatológico de Cristo diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim, se há alguma indicação do fim, ele não é pelas catástrofes que acontecem. Se há alguma indicação do fim, ele acontece à medida em que o evangelho é pregado. Agora o sexto selo faz referência ao que nós temos aqui em Mateus, dos versículos 29 ao 31, ainda no capítulo 24. Eu vou ler ele antes e depois a gente segue o texto em Apocalipse. A vinda do Filho do Homem, dizendo, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os sinais cósmicos, cósmicos é mundo, cosmos, mundo, os sinais do mundo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. O sexto selo fala a respeito desse retorno de Cristo, que tem lá fundamento no Antigo Testamento. Então, por exemplo, vamos ver alguns textos aqui. Deixa eu ler Apocalipse primeiro, depois a gente faz a conexão com os outros textos. A partir do versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra, como figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola.
Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Arde sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode se assegurar? Quem é que pode trazer segurança sobre si diante da ira do Cordeiro e daquele que está assentado no trono? Aí nós temos imagens como essas que se referem dentro da expectativa hebraica, dentro da expectativa do povo judeu. O grande dia é o dia do retorno final do Senhor, o dia em que Deus erradicará todo o mal e a vitória será consolidada ali, será dada, a vitória já foi consolidada, a vitória será dada àqueles que perseveraram junto com o Cordeiro. Quando a gente vai lá para Isaías, por exemplo, vou pegar um texto aqui, Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, a partir do versículo 9. Diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa de sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Veja, essa linguagem que está em Apocalipse não é estranha, já é algo que eles têm desde o Antigo Testamento, é algo já dentro da expectativa deles. Haverá um dia que o Senhor vingará a sua justiça, destruindo todo o mal. Haverá esse dia. A gente tem Isaías, a gente tem Joel, a gente tem Ezequiel. Nós temos inclusive ali o sinal do terremoto, que é quando Deus vai aparecer diante de Moisés no Monte Sinai. Deus se revela ali a estrondos e terremotos, mostrando a imponência da revelação de Deus, e os salmos que se remetem a isso. Então todas essas imagens, sol, lua, e aqui a lua tornando-se como sangue, é aquilo que nós chamamos na teologia de duplo cumprimento, porque ela se cumpre ali em Atos, padecida do Espírito Santo, e ela cumprir-se-á novamente quando Cristo retornar, o céu se recolhendo. Essa imagem é fabulosa, né? O céu se recolhendo como pergaminho. O pergaminho está aberto, vai se recolhendo, o céu vai fazer isso aqui. E aí eu me lembro do batismo de Cristo Jesus. No batismo de Cristo Jesus, o que aconteceu com os céus? Estavam fechados, foram abertos. Porque Cristo, ali no batismo, na descida do Espírito Santo, é o rompimento, é a quebra dos céus, para que haja a conexão novamente do homem com Deus, o acesso. Por isso nós temos acesso direto a Deus, porque os céus foram rasgados, foram abertos no dia do juízo. E aqui nós estamos falando já da volta de Cristo, lembra-se? O sexto selo já é a volta de Cristo, a volta do dia da ira do Senhor. Aqui já não haverá mais chance, aqui já é o dia final. O que o céu faz? Se fecha. Já não tem mais chance. Que já não tem mais. A chance está ali na disciplina e no juízo. Nos 4 primeiros selos. Guerras, rumores de guerras, fome, as maldades cíclicas. Isso é um exercício de disciplina para que as pessoas olhem e sejam convertidas a Deus. Reconheçam a sua fraqueza e reconheçam o poder de Deus. Agora aqui, na volta de Cristo Jesus, o dia da ira, ali não tem jeito mais. O que acontecerá é desespero àqueles que não se entregaram a Cristo Jesus. Correrão para as cavernas,
se esconderão. Também coloquei vários textos ali que fala da caverna como esse lugar de busca de segurança. Davi, quando foge de Saul, para onde ele vai? Para a caverna. Davi, é Saul que corre, né? Saul também, né? Bom, quando Davi tem a chance e a oportunidade de, acho que assassiná-lo, né? Mas é uma expressão de busca de segurança. Por quê? Porque o desespero agora acabou. Cristo veio. Não tem arrependimento aqui. Aqui não tem mais arrependimento. Aqui haverá desespero. E o desespero, pode falar, Cássia? A condenação é certa. É certa. Até quando? Haverá. Aqui a condenação é aqui quando dá um número de conservos que completa aquilo que tinha que ser completado. Então chegará. A condenação é tão certa quanto a salvação. São dois lados de uma mesma moeda. A moeda da glória de Deus. Deus é glorificado na salvação e na condenação. Então haverá. E o desespero é tão grande que eles clamarão que as cavernas e as rochas caiam sobre eles. Porque é melhor ser sufocado e destruído por isso do que enfrentar a ira de Deus e do Cordeiro. E olha só, que personagem é unida, não acrescentada, mas unida a Deus no dia da ira? O Cordeiro. Aquele Cordeiro que foi levado mudo, foi abatido, e foi humilhado, e foi escarnecido, e foi esbofeteado, e foi cuspido, e foi zombado, e foi machucado, foi traído, rejeitado por inimigos e amigos, voltará não mais mudo, mas com vozes de trovões. Sábado deu uns trovões meio bravos na madrugada, né? De sexta para sábado. Não é uma fagulha do poder da voz do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Mas isso para nós não é terror. Por quê? Porque a gente vai correr para se esconder nas cavernas? O que disse Mateus capítulo 24, lá no finalzinho do sermão escatológico? E ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Quem vai correr desesperado é aquele que é pego de surpresa. Nós estaremos sendo reunidos, os que morreram, seus corpos se juntando, os que estiverem vivos, subindo aos céus. Esse é o arrebatamento. O arrebatamento não é aquele ato de que Deus levará uns e depois ficará outros aqui, e esses outros terão ali. Não, arrebatamento, dentro da linguagem ali neotestamentária, era quando um rei, por exemplo, um imperador, uma pessoa importante, havia deixado o seu império, sua cidade, e ele está retornando, e quando ele está chegando às portas da cidade para ser novamente recebido como rei, as pessoas saem todas às portas da cidade para recebê-lo, para se glorificar com ele e então entrarem novamente na cidade. É isso que é o arrebatamento. O arrebatamento é nós sermos elevados a Cristo, recebermos o Rei de toda a glória, para que desçamos junto com ele e entremos novamente à cidade, agora não mais corrompida, mas plenamente restaurada. Não é aquela ideia dos deixados para trás, né? A gente fica com medo, né? Foi que, né, tá aqui, ó, ficou a roupa do pessoal aqui, o pastor ficou aqui, aí todo mundo foi arrebatado, ficou o pastor aí. Não. Os que vão sofrer a condenação, esses correrão para tentar se salvar.
mas aqueles que são de Cristo serão elevados a Ele, receberão a Ele, todos os olhos verão Cristo, todos os olhos verão. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, aqueles que rejeitaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles certamente. Aqueles que negaram a Cristo Jesus, todos os olhos verão. Não haverá forma de não perceber o Rei da Glória quando Ele retornar. Aqueles que, para a condenação, correrão para tentar trazer para si a segurança, porque é terrível a eles o dia da ira do Cordeiro. Mas aqueles que são dele serão unidos a ele. Aqueles que estão aqui em corpos, e aí seus corpos transformados, e os que no Espírito já estão com ele, terão a união novamente dos corpos aos seus espíritos, corpos plenos, novos, mudados, sem nada de corrupção, sem nada de podridão, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Pode falar, Sr. Renan? A palavra da Espírito fala muito bem isso. 5 Exorta a vigilância, né? O que acontece? A 5, essa que estava preparada, ficaram imunizadas. Ficaram com medo. É isso mesmo. Oi? Todos virão a Cristo e a sua também. Em razão, em vez de em razão da glória que ele virá, virão através da glória, porque a Bíblia diz que ele virá num brilho, numa glória tão intensa que o olho humano não irá suportar. Que deve entender, é tão intensa que todos verão essa glória. Essa é a glória de Deus, com a presença física de cada um. Eu acho que as duas coisas. Porque como que a gente pode suportar a luz de Deus? Porque quando a gente olha para Moisés, por exemplo, ele não consegue olhar, né? E Isaías diz lá, quando ele tem o seu chamamento, ele não podia olhar pelo trono de tamanha força. Se ele olhar, ele seria exterminado. E a gente canta, eu pelo menos cantava, né, quando eu era mais jovem: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aí alguns vão dizer: não, isso é uma heresia, não se dá para ver a glória de Deus. Em Cristo Jesus o véu é retirado, e a partir dele nós podemos ver a glória de Deus, porque ele é a imagem do Deus invisível. As pessoas viam Cristo Jesus? Ele não é a expressão da glória de Deus? Então aqueles que estão nele poderão desfrutar. Eu acho que a glória, esse sentido de luz, é para trazer o tamanho do poder, a imensidão do poder, mas todos os olhos verão, inclusive aqueles que os traspassaram, inclusive aqueles que rejeitaram, para que eles possam de fato perceber o que fizeram, a rejeição que eles trouxeram sobre si mesmos. Então eu acho que as duas coisas. Eu acho que à medida que nós veremos a Cristo, nós veremos tal luz e tal glória fantásticos. Vai ser o evento. Vai ser o evento. Porque assim, eu entendi, tive o pensamento de que como ladrão viria à noite, escondidinho, seria a ideia de deixar para trás. Um glorificado, no caso, todos vão saber. Todos vão saber. Vai ser o evento. Isso. Por que fala de que ele virá como um ladrão? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a gente entendia que era uma coisa escondida. Ninguém ia saber. No sentido de. Ninguém verá, ele fará alguma coisa e irá embora e ninguém percebeu, né? Não, ele virá como ladrão no sentido de que não se saberá a hora nem lugar, mas ele será percebido como ladrão por aqueles que o rejeitaram, porque esses serão pegos na sua vergonha.
Porque o ladrão vai à noite quando todos estão desprevenidos, né? E serão pegos em sua vergonha. Agora, para aqueles que estão nele, ele não virá como um ladrão nesse sentido. Ele virá como um ladrão no sentido de surpresa, que ninguém saberá. Mas nós não seremos pegos em nossa vergonha, porque nós estamos nele. Então, é o que eu falei, essa ideia desse arrebatamento surpresa, e Cristo voltará e algumas pessoas não perceberão, e ele sumirá e tudo. Quando ele voltar, todos os olhos verão. Mateus capítulo 24 diz, agora Apocalipse capítulo 1, versículo 7 também. Pode falar, Leandro? Duas coisas pensando aqui. João fala que os teus propósitos podem ser frustrados. Então, Deus, ele criou, fez a criação, deixou o domínio do ser humano. E isso vai se retornar, e vai dominar ser Jesus, claro, né? Mas isso vai voltar, porque não é frustração. A gente acha que isso é a nossa frustrou que Deus fez lá atrás. Não, mas está no planejamento. E a história desse fim dos tempos não é só relacionado a gente, ao ser humano, mas relacionado ao todo mal. Então, tudo aquilo que é mal vai ser rejeitado. Tudo que é mal. Então, só vai o bem, vai, né? Não é só o ser humano, parece que é só a nossa história. É a história da humanidade, não é? É a criação. Tudo ali vai ser julgado nesse momento. A história do diabo está atrelada à nossa também. Sim. Então vai ser julgado. Sim, tudo. O mal, junto com os seus anjos, e Satanás, e os perversos, e a Babilônia, e o dragão, lançados no lago de enxofre. E os salvos em Cristo experimentarão da Nova Jerusalém. A gente acha que assim, no céu, quando nós morremos, a primeira momento sim, mas a gente não vai estar no céu. Não. O céu é o prelúdio. Quando a gente tem um evento muito grande, uma festa, uma celebração muito grande, tem a antessala, né? Você experimenta ali umas coisinhas antes, né? Esperando a abertura da grande celebração, aí lá vai para a janta, a ceia, né? O grande banquete. O céu é ali esse prelúdio, essa antessala para que experimentemos ali a continuidade na Nova Jerusalém. Então esses eventos são eventos que remetem todos ao Antigo Testamento. E ali, os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravo, livre, todos aqueles que oprimiram. Aqui é o englobar de todos aqueles que oprimiram esses que estão clamando lá debaixo do altar. E não terá preferência. Se nos nossos tribunais, se nos tribunais humanos, os poderosos têm preferências, no tribunal de Deus não. Lá não tem pobre, não tem rico, não tem escravo, não tem livre. Todos os que oprimiram e rejeitaram, todos esses correrão desesperados, clamando: cai sobre nós. Quem poderá se sustentar? Quem poderá se manter, suster-se diante desse dia? Ninguém. Aqui já não tem mais chances de arrependimento. É o dia da volta. Então haverá. Até quando? Esse é o clamor. Até quando? Haverá. Chegará o tempo. Então esse clamor já está acontecendo? Esse clamor? Sim. Esse clamor já está acontecendo e tem aqui o versículo, capítulo 5. Deixa eu ver se é o 5 ou o 4. Que diz que os santos estão ali como incenso, levando as orações ao trono, aquele que está sentado no trono. 5:8, isso lá. Enquanto tomam livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então tem tanto esse clamor sendo feito lá, pelos que já morreram, quanto o clamor de nós que estamos aqui sendo levados como incenso ao trono do Senhor. É a certeza de que Deus ouve as orações. Por isso que a igreja não cessa de orar. Por isso que a igreja não cessa de orar. Então já há esse clamor. Então um dia chegará o desejo ali, o clamor daqueles que gritam: até quando, Senhor? Chegará. O sexto selo mostra que a justiça de Deus é e será exercida para a honra e glória dele. Só um segundinho, Renan, eu vou finalizar aqui. Alguma dúvida aqui a respeito dessa última porção que nós lemos? Eu vou desligar o vídeo e depois a gente continua a nossa conversa aqui. Tudo bem? Só um segundinho aí, Renan.